Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para o teu coração, que você venha ter um dia de paz na tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos para o nosso sétimo mandamento. O nosso sétimo mandamento fala em Êxodo 20, 14, que fala assim, ó, não cometerás adultério, tá? Por que que Deus colocou esse mandamento, né? Essas palavras aqui como mandamento? Lá em Gênesis 2:24 está escrito assim, ó, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus colocou ali como mandamento por causa disso, porque o homem e a mulher, eles são uma só carne. E quando um viola, né, a lei, né, quando um viola ali esse mandamento, você pode ver as suas consequências, né? Se o homem adulterar contra a mulher ou a mulher adulterar contra o homem, o que que acontece? Ambos vêm a se separar, né? A destruir a família, a destruir a família. Então isso é muito grave aos olhos de Deus, né? Então Deus colocou como mandamento, porque ele já sabia ali, depois de Adão e Eva, que a humanidade viria ali a desfazer essa aliança, né? Desfazer essa aliança que Deus fez. Então, os casais hoje, as pessoas que são casadas hoje são muito assim atacadas pelo inimigo, né? Para que nós venhamos a adulterar, nós venhamos a atrair atrair, né? Atrair essa aliança que Deus fez conosco. Então, assim, eu não vou estar traindo só o meu marido, eu não vou estar traindo só a minha esposa, no caso. Eu vou estar traindo a aliança que Deus fez comigo, né? A aliança que Deus fez com o casal, porque o casal é um só perante Deus, né? O casal é um só perante Deus. Olha como isso é, é espiritual, né? Por quê? Porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três são um, certo? Então, nós seres humanos, quando nós nos casamos, a gente também passa a ser um só, né? Não é só o meu marido, não é só eu, não, nós somos um, sabe? Nós somos ali, em espírito ali, nós somos um só perante Deus. Deus nos vê como um só, sabe? Então, por isso que é tão abominável aos olhos de Deus quando há uma traição. Por quê? Porque ali é uma aliança que está sendo rasgada, né? É uma aliança que está sendo quebrada, sabe? Perante Deus. E Deus, ele colocou isso como mandamento para que as famílias não fossem destruídas. Senão, se Deus não colocasse como mandamento, porque ainda tem aqueles que ainda são contra a traição, contra, lógico, né? Tudo isso, que realmente ali não só obedecem às leis das escrituras, não só não comete adultério, né? Não só isso, mas respeita o casamento, né? Hoje não tem mais esse respeito, não só hoje, mas naquela época também, que depois de Adão e Eva ali, Deus já colocou como um mandamento por causa disso mesmo, porque não tinha mais respeito com o casamento, né? Não tinha mais respeito, né? E se a pessoa não respeita o próprio casamento, como ela vai respeitar as outras coisas, né? Então, Deus, ele colocou isso como mandamento por causa disso, para que hoje houvesse um respeito da nossa parte para com o nosso casamento, para com as nossas vidas, né? Para com a nossa vida espiritual com Deus, porque a gente não adultera somente ali no matrimônio conjugal, né? A gente adultera em vários outros assuntos também, a gente adultera contra Deus também. Quando a gente troca ele por outras coisas, a gente também está adulterando o Espírito Santo, né? A gente está ali traindo o Espírito Santo, traindo Deus, né? Então, esse mandamento, ele é muito complexo, ele é muito sério, né? Não tem nem o que pregar nele, não tem nem o que pregar nele, porque ele já é fato, né? Não adultera, não traia, né? Não traia contra Deus, não traia contra os homens, não traia. Quando a gente não conhece as escrituras e a gente trai, né? E a gente comete adultério, é errado, né? Existem as consequências que vêm,
Tem muitas consequências que vêm quando a gente acaba cometendo algum adultério, né? Tem as suas consequências, né? Sempre para o mal, porque destrói a família, destrói uma família inteira, né? Por causa disso. Porém, a pessoa não tem aquele conhecimento total das escrituras. Quando ela passa a conhecer as escrituras, ela passa a conhecer ali, ela saber que é mandamento, né? Não adulterarás, entende? Então, quando ela começa a ter ali o conhecimento das escrituras, o que acontece? Jesus, ele vem, ele perdoa os nossos pecados, ele perdoa as nossas atitudes de antes, né? De antes do passado, e nos torna uma nova criatura, aonde a gente tem o conhecimento de que agora não pode adulterar, aonde a gente tem o conhecimento de que a gente não pode quebrar essa aliança, a gente tem um conhecimento que não é só um casamento, é uma aliança, né, que a gente faz com o nosso parceiro, com a nossa parceira e com Deus, certo? Então, a gente não pode quebrar isso, né? Por isso que hoje, meninas e meninos têm que escolher muito bem, né? Tem que ser a hora certa de casar, o momento certo, para que depois você não venha assim a se arrepender, para que depois você não venha querer se separar, querer, né, talvez até adulterar mesmo, entende? Então, é uma coisa muito séria o casamento, entende? Então, assim, o Espírito Santo, ele nos convence, o Espírito Santo, ele nos mostra, né? Então, olha como é importante a gente ler as escrituras, né? Você jovem, você que está prestes a se casar, olha como é importante você ler as escrituras, como é importante você ter esse conhecimento do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai te falar, ele vai te contar, né? Ele vai falar para você, olha, espera mais um pouco. Não, pode casar, né? O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Ele nos mostra a hora certa, porque a hora certa é a perfeição de Deus, né? A hora certa, tudo dá certo na nossa vida, entende? Então, para tudo Deus fez uma hora certa ali. Então, é por isso que a gente tem que ali conhecer as escrituras, conhecer ali os mandamentos de Deus, né? Aquele que não conhece, ele tá à mercê às ciladas do mundo, né? A gente está à mercê às ciladas do mundo, às ciladas de Satanás, às ciladas do inimigo, porque ele coloca prato preparado sim na frente, você pensa que é aquilo e não é, certo? Então, por isso, você tem que conhecer as escrituras o quanto antes. Então, hoje, nessa mensagem, eu quero que você abra o seu coração e que você venha, assim, conhecer a profundidade de Deus, conhecer as escrituras de Deus, conhecer ali o Espírito Santo de Deus, para que você não venha ser enganado pelo mundo, enganado pelas coisas que acontecem ao nosso redor, certo? Porque se você abre o teu coração para o Espírito Santo, você vai ali confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e você com certeza você não vai ser enganado pelas ciladas do mundo, e você vai casar na hora certa, você vai ter tudo na hora certa, porque Deus, ele vai te mostrar o caminho certo, tá bom? Então, fica esse mandamento para nós, para o nosso coração, porque toda vez que a gente lê um mandamento, a gente lembra de que a gente não pode cometer esses erros. E se a gente cometer, a gente tem um advogado que é Jesus Cristo, e que ele perdoa os nossos pecados, né? Ele perdoa as nossas atitudes, mas as consequências ficam, né? As consequências ficam de tudo que a gente fez no passado, de tudo que a gente vai fazer. Então, as consequências existem. Então, para não ter consequências dos nossos erros, a gente se prostra aos pés de Jesus e a gente pede o Espírito Santo para nos guiar pelo caminho certo, para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Amém? Tá? Então, fica essa palavra para o seu coração, que nós venhamos a pensar 2 vezes em cometer algum adultério, né? A gente cometer algum erro. Amém? A gente está sempre ali com as escrituras no nosso coração. Lembra que eu falei aqui que veio Jesus para escrever as escrituras no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra ele, tá bom? Então fica com essas palavras no teu coração e até a próxima, se Deus quiser, tá?